É uma grande alegria estarmos aqui juntos. Vou poupar os detalhes, mas glória a Deus por vocês, por estar vendo vocês. Não estou vendo vocês em casa, mas eu sei que vocês estão ligados aqui em Deus, na sua palavra. E hoje o tema é vencendo o pessimismo pelo poder da palavra de Deus. Amém? Seja muito abençoado. Vamos reclinar nossas frontes, aí nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, por Jesus podemos chegar na Tua presença. E hoje, ó Senhor, sabemos que Tu tens presentes, presentes preparados para nós hoje. Através da Tua palavra, do Teu Espírito que vai trabalhar em nosso meio, que já esteve trabalhando, está trabalhando, Senhor, toca os corações, os que estão aqui, os que estão em casa, Senhor, abençoa, Senhor, usa-me, Senhor, para Te servir, para servir aos meus queridos amigos e irmãos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pois então, nós vamos ler o Salmo de número 34, nós temos, como já o pastor já falou, 73 salmos de Davi. Esse é um deles. Ele estava numa dificuldade, e para variar, mas só que ele venceu. Então, ele sabe com quem ele tinha, ou quem ele tinha do seu lado. É o mesmo que está ao seu lado. Amém? Então, vamos ler primeiro o salmo inteirinho. E depois nós vamos verificar o que Deus continua falando através dele. Então nós lemos assim, o Salmo 34, a partir do versículo 1, o capítulo todo. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede, que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos, ou os leões em outra palavra, em outra tradução fala, sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio marcará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados.
O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém? Que palavra maravilhosa. Poderíamos falar amém, eu podia sentar novamente, né? Mas não, vamos pensar, vamos meditar um pouquinho nesse salmo. Por que a gente está falando sobre esse salmo e falando como vencer o pessimismo? Vencendo o pessimismo pelo poder da palavra de Deus. Nós temos que tomar posse da palavra de Deus para nós. O pessimismo, eu não conheço tradução nenhuma que usa a palavra pessimismo na Bíblia. Mas eu posso dizer alguns nomes que ela fala assim: preocupação, medo, mau humor, aflição, ansiedade, angústia. É um tipo de pessimismo, porque a pessoa que está preocupada só está olhando para o problema. O medo também só está olhando para o perigo. O mau humor, levantou de um mau humor e deixa se levar pelo mau humor. A aflição, né? Não é uma pessoa otimista, não está tendo uma atitude otimista, ou então está pessimista. Ansiedade, angústia. Eu creio que cada um de nós já sofreu isso. Mas como podemos nos livrar disso? Tem pessoas que estão praticamente presas em uma dessas coisas. E nós, às vezes, levantamos de mau humor. E aí, como vencer esse pessimismo? Olhar o dia, aquele sol bonito, aquele céu azul, e eu estou só vendo nuvens negras, né? Eu estou vendo tudo preto. Então, gente, vamos vencer esse pessimismo, essa falta de fé com a palavra de Deus. Mantenha o texto de Salmo 34. Eu vou andar um pouquinho. Não saio, né? Eu tenho essa mania de ficar andando. Então, mantenha o texto do Salmo 34 na sua mão, que a gente vai seguir. Mas, enquanto isso, a gente vai mostrando aqui, e você em casa pode ver também na tela escrito. O que vai aparecer na tela é a tradução Almeida Fiel, corrigida fiel, né? Então, às vezes eu vou na NVI, hoje eu li a palavra numa outra tradução, me desculpem, mas eu creio que todo mundo conseguiu acompanhar. Então, como vencer o pessimismo? Como eu posso vencer o pessimismo? Então, essa palavra, quando a gente vai seguir essa palavra que o salmista Davi escreveu, a gente tem 5 pontos que eu gostaria de colocar aqui de como a gente pode vencer esse pessimismo, cada um na sua vida. Não pense agora no outro, né? Vamos pensar em nós mesmos. Como é que eu posso vencer aquele dia mau, aquele dia pessimista, aquele dia que eu estou vendo tudo difícil? Ou mesmo de noite, né? Quando eu acordo no meio da noite, eu estou vendo só problemas. Acho que todo mundo já passou por isso. Vencendo primeiro, como a gente podia fazer? Vencendo o pessimismo, expressando o louvor a Deus. Vencendo, nós fizemos isso agora aqui. Expressamos o nosso louvor a Deus. Ou seja, no primeiro versículo ele fala assim: bendirei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente aonde? Na minha boca. Então é importante, gente, nós pronunciarmos, nós abrirmos a boca. Hoje já foi falado aqui. Eu abro minha boca, um dos louvores. Eu abro a minha boca para louvar o Senhor. Seja em cânticos, seja no testemunho, mas contando coisas que Deus fez na minha vida. Abra a sua boca. Isso é uma coisa que espanta o pessimismo.
Veja as coisas que Deus já fez. Traga à memória as coisas que Deus já fez na sua vida. Todo o tempo. Então, quando acontecer alguma coisa, lembra dessa palavra. Todo o tempo. Em outra palavra, em 1 Tessalonicenses 5,18, está escrito: em tudo dai graças, em todas as circunstâncias, em todo o tempo. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Você quer fazer a vontade de Deus? Louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, seja grato a Ele, porque essa é a vontade de Deus. Então, o tempo todo é uma forma de vencer o pessimismo, expressando o louvor. No versículo 2 está escrito: no Senhor se gloria a minha alma. Os mansos, por isso que eu não coloquei aqui, não está na tela hoje, agora, então por isso que eu pedi para você ficar com a Bíblia na tua mão, né? Com a palavra de Deus. Versículo 2: o Senhor se gloria, no Senhor se gloria a minha alma. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Esses mansos também pode ser traduzido por humildes ou oprimidos. No dia que vocês, a pessoa que está passando por dificuldades, ele vai ouvir o que você diz, ele vai ouvir o teu louvor, ele vai ouvir as coisas maravilhosas que Deus já fez na sua vida. No Senhor se gloria a minha alma. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Você vai contagiar os outros. Experimenta chegar num lugar com alegria, com graça, e o pessoal está todo mundo triste. Você muda o ambiente, a coisa muda. E o crente, aquele que crê em Cristo, que é servo de Deus, aquele muda o ambiente onde ele está. Então é uma forma de louvar ao Senhor, é uma forma de eu fazer diferença e contagiar e animar aquela pessoa que está prostrada, que está com dificuldade. Então você que está firme em Deus, ajuda com o teu louvor, com a tua maneira de ser alegre, porque você tem muitas. Aí você fala: isso é hipócrita, eu ser alegre, mas eu estou com um monte de problemas. Não é. Seja alegre crendo que Deus vai mudar as coisas, amém? Confie no Senhor e se alegre, e você vai arrebatar outras pessoas, arrebanhar outras pessoas para serem alegres e louvar o Senhor com você. Porque no versículo 3 diz assim: engrandecei ao Senhor comigo. Então, você convida, vamos agradecer ao Senhor. O cara está falando mal de uma outra pessoa, fala: engrandecei o Senhor comigo. Vamos pensar em Deus, que está acima de todos esses problemas. Engrandecei o Senhor comigo. Na igreja é um lugar gostoso de fazer isso, mas você pode fazer na tua casa, você pode fazer na tua família. Às vezes tem pessoas que ainda não têm essa vida nova em Jesus, e você pode contagiar essas pessoas. E juntos exaltemos o seu nome. Nós exaltamos o nome de Jesus, que é Deus, é da Trindade. Nós exaltamos juntos aqui ao Senhor. Eu espero que vocês cantarem em casa também. Eu, quando assisto a pregação na internet e o louvor, eu canto junto. Minha esposa também, ela canta junto. Então, vamos cantar em casa também. Aí tira o pão da boca, né? Engole e daí louva ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E diz, em outra palavra, em outra tradução, ele diz: proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Proclama, expresse isso. Ou então, vencendo o pessimismo, expressando o louvor a Deus. Ter testemunhas da grandeza de Deus, aquilo que Deus já fez em sua vida. Amém? Primeiro, vencendo o pessimismo, louvando pelo poder do louvor a Deus, expressando esse louvor. Então, expresse, não fique só louvando em espírito, também é bom, né? Quando está sozinho. Aí pode louvar em espírito também, né? Mas quando você está junto com os outros, fale. Vencendo o segundo ponto,
vencendo o pessimismo, buscando a presença de Deus. Primeiro é louvando, o segundo é buscando sempre a presença de Deus. Como? Versículo 4. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu, e todos os meus temores me livrou. Temor, medo, é uma parte do pessimismo, porque eu só olho para o problema, só olho para o perigo, mas eu não olho para Deus. Então, busque o Senhor. E Ele respondeu. Então, como é que você pode buscar o Senhor? Em oração, clamando a Ele, porque aí Ele vai responder. Busque a presença de Deus. É onde? Busque a presença de Deus o tempo todo. Põe o teu nome aí também. Fulana, fulano, busque a presença de Deus, porque Deus vai responder as suas perguntas. Deus, você toma posse dessa palavra, você crê nessa palavra? É palavra de Deus. E Ele fala que Ele vai responder. Ele responde às vezes de uma maneira que às vezes você não espera. Mas se você continuar buscando ao Senhor, você vai começar a entender a linguagem de Deus. Amém? Glória a Deus. Maravilhoso. E continuando essa busca, no versículo 5, a gente vê os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Essa é no NVI que eu li. Olha para Jesus, olha para Deus, olha para Ele, não olha para o problema, não olha para aquele que te falou uma coisa atravessada, olha para Jesus, porque Ele quer levantar você, e junto com você a outra pessoa, amém? Então, olhe para Deus, e não olhe para as circunstâncias. Em Grupo Caleb, hein? Nós cantamos a música. Não olhe para as circunstâncias, não, não, não. Eu olho o seu amor, eu vejo a Deus. Eu olho não para as circunstâncias, não para os problemas, não para a pessoa que me machucou. Eu olho para o amor de Deus. O amor de Deus está com você, Ele te ama. Ele está olhando para você nesse momento, lá em casa, onde você está passando talvez algum problema. Ele está olhando para você. Ele quer ver se os seus olhos se dirigem para Ele. Então olhe para o Senhor, porque esses vai entrar a alegria, independentemente da circunstância. Porque olhando para Ele, você vai ver o amor, aquele pai carinhoso, que está olhando com cuidado para você. Ele fala, filho, calma, eu estou no controle das coisas, eu estou vendo tudo, eu sei tudo, eu estou olhando tudo. Você talvez não está enxergando tudo. Olhe para mim, confia em mim. Olhe para o Senhor, confia nele. Glória a Deus. Aleluia. Não olhe para as circunstâncias, olha para Jesus, olha para Deus. E o versículo 6, buscando ao Senhor, vencendo o pessimismo, né, o medo, a angústia, a adversidade, buscando a presença de Deus. Como? Mais uma vez, clamou esse pobre, e o Senhor ouviu e o livrou de algumas das suas angústias. Não, de todas. A angústia das suas angústias, o problema está ali, mas Ele quer te livrar disso, pela tua confiança nele. Então, não dê bola para as coisas que o inimigo vai te falando. Olha que problemão que você tem, olha que situação, olha aí. Na Alemanha o pessoal é muito assim, né? Muito realista. Aí você fala, mas você é muito pessimista. Não, você não é pessimista, não pode falar assim, né? Você teve uma atitude muito pessimista, né? É assim que fala. Não, eu sou realista, né? Eu sou realista. Já ouviram falar isso também? Tem aqui também.
Não, a realidade é que Deus está acima desses problemas. Essa é a realidade. E nós confiamos em Deus. Essa é a diferença. Eu creio em Deus. Eu creio na providência dEle. Eu convido a outra pessoa. Convido você a confiar em Deus. Olhar para Ele. Clame a Deus. Vai lá no telefone, no número do telefone de Deus. Qual é o número do telefone de Deus? 333, né? Jeremias 33, 3. Clame a mim, eu te mostrarei, revelarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, clame ao Senhor. Ele livrou você, Ele vai livrar você de angústias. Amém? Buscando ao Senhor. Terceiro, vencendo o pessimismo com temor a Deus. Vencendo o pessimismo, temendo a Deus. Não é bem ter medo de Deus, é temer a Deus. Versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Os anjos do Senhor se acampam ao teu redor. Temer a Deus, levar Ele a sério, confiar nele, respeitá-lo, ir na presença dEle, reverenciá-lo, prestar atenção quando Ele fala. Não fique indiferente às palavras que Ele está dizendo para você hoje. Isso é temer a Deus. E olha só o que está falando aqui. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. E não temem o perigo, mas temem a Deus. Então não tema o perigo, gente. Não estou falando para você. O temor, o medo muitas vezes é uma defesa nossa, né? Natural. Mas o medo em exagero, assim, aquele medo terrível o tempo todo, isso é o inimigo que quer colocar na tua vida, na vida das pessoas. Não é de Deus isso. Então, Ele coloca o seu anjo ao teu redor, Ele acampa. Então, tema ao Senhor, respeite-o. E aí, você vai experimentar uma coisa tremenda. Faça essas experiências que a palavra de Deus está falando aqui. Comece a fazer isso, praticar isso em sua vida. Sabe o que vai acontecer? Aí, o próprio Davi aqui, o salmista, ele está falando no versículo 8. Provem, tenham fé, confiem, provem e vejam. Vejam o resultado. Provem e vejam. Não está escrito aí ao contrário, né? Aqui a ordem é muito importante. Veja e prove. Prove e veja. Não adianta nada. Primeiro eu quero ver. Senão eu não vou crer. Não. Deus, Ele gostaria nesse momento de falar, desafiar você. Falar, confia em mim. Confia em mim nesse assunto da tua vida. Confia em mim. Coloque isso na minha presença. Entrega isso para mim. Você confia nele? Então, provem. E aí você vai ver Deus agindo. E veja o resultado. Como o Senhor é bom. O Senhor é bom. Amém? Fala comigo. O Senhor é bom. O Senhor é bom mesmo. Ele é bom, Ele é amoroso. Então, confiar é temer. Como é feliz o homem que nele se refugia. Aleluia. Glória a Deus. Eu me refugio em Deus. Tem problemas. Glória a Deus. Eu posso louvar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 9 diz: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Você crê nessa palavra? Se você teme o Senhor, leva Ele a sério.
Tem algumas coisas aí, como temer a Deus. Você não vai sentir, isso não está escrito aqui nada, não faltará nada para você. Ou seja, você não vai sentir falta de nada, porque você tem Deus, você tem a fonte de tudo, e você não vai sentir falta. Creia, tema a Ele, se confia a Ele, leve a Ele a sério, leve as palavras dEle a sério, tome posse dessas palavras, prove, e não queira ver antes. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos. Santo Edinaldo, né? Ou então, santo não sei o que, todo mundo aí. Aqueles que pertencem a Deus, são os seus santos. Você pertence a Deus? Deus é teu Pai? Você tem certeza? Amém? Depois a gente vai falar sobre isso também. Glória a Deus. Então, nada falta aos que o temem. Então, vamos temer a Deus? Vamos temer a Deus, gente. É sério. Vamos temer. Ele fala assim, os leõezinhos necessitam fome, sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nós já estamos falando disso antes, bem algum lhes faltará. Aos que buscam o Senhor, os que o temem, aqueles que buscam, aqueles que temem ao Senhor, bem algum, leãozinhos aqui, ele quer dizer pessoas ricas, pessoas que acham que têm tudo. Então esses também às vezes passam dificuldades, e muitas vezes passam dificuldades. Então, isso quer dizer, os grandes, os poderosos, os ricos, passam por necessidade sim, e muitas vezes são tão infelizes que você nem imagina. Mas por quê? Porque não buscam ao Senhor, não temem a Deus. Tema ao Senhor, tema a Deus, confie nele, que você não vai ter falta de nada. Glória a Deus. Amém. Agora, temer a Deus. Como a gente teme a Deus? Ele está falando aqui, no versículo 11, não está aqui agora na tela, ele diz assim, venham meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Como é que a gente, algumas coisas eu já falei, mas como que a gente pode temer a Deus? Essa é uma parte da receita de vencer as dificuldades, o pessimismo, a angústia, o medo, temendo a Deus. Quem é o homem que deseja a vida e quer longos dias para ver o bem? Quem não quer? Todo mundo quer. É o versículo 12, né? Ele fala, quem é o homem que deseja a vida, que quer longos dias para ver o bem? Eu, né? Todo mundo aqui, amém? Quem não quer? Agora, aí vem, e agora ele começa a ensinar. Ele fala, versículo 13, ele fala assim, guarde a sua língua de falar o mal, guarde a sua língua do mal, e os seus lábios da falsidade. Guarde a sua língua, guarde o seu falar, cuidado que nós falamos. Olha, ele faz distinção desse versículo do próximo. O próximo é um assunto parecido, mas ele separa as coisas, de não fazer o mal, porque todo mal, muito mal, começa pela língua. Falar, isso não vai dar certo. Você não presta para nada. Ou isso aqui nunca vai curar. Isso aqui, você expressa, você fala coisas malignas, ou então fala mal da outra pessoa. Gente, vamos cuidar da nossa língua. Eu não quero falar mal. Vamos interromper quando alguém fala mal. Mas se você viu que uma pessoa também é temente a Deus, você vê o que ele faz de bom, então você vai ter um motivo, né? Mas tente quebrar isso. E nós mesmos, você e eu, vamos evitar de falar o mal, de falar mal das outras pessoas. Amém? Faz parte aqui de temer a Deus. Ele fala, você quer
aprender a temer a Deus, não fale mal. Cuida da tua língua, de não mentir. Dá uma desculpinha ali e está tudo certo. Não vamos ser falsos. Não vamos mentir, vamos ser retos, porque Deus vai cuidar disso. E esse é um outro problema de pessimismo. Eu vou ter que dar uma mentirinha, porque senão não vai dar certo. Vai dar. Confia no Senhor. Fica nos princípios de Deus, que Ele é fiel aos seus princípios. Então, se você for fiel aos princípios de Deus, Deus te livra. Amém? E nós podemos ter realmente bastante experiência nisso. Como Deus. No meu emprego, o meu chefe já falou, fala que eu não estou aí. Falei, eu não posso, eu vou falar. Aí eu peguei o telefone e falei, ele não pode atender no momento, ele está ocupado. Ele ouviu, fez uma cara. Aí ele falou, o Rempel, eles me chamavam de Rempel, lá pelo sobrenome. O Rempel, eu nunca mais vou pedir para ele falar. Então, sempre pedia para outra pessoa. Para mim, nunca perguntou mais. Então, Deus me livrou disso. Mas e aí você pode fazer diferença. Versículo 14. Como podemos temer a Deus? Aparta-te do mal e faz o bem. Busque a paz e segue-a. Aparte-te do mal. É a santificação, gente. Aparte-te do mal. Se você vê algum caminho errado na sua vida, leia o Salmo 139, final. Peça para o Senhor te provar. Ele fala, prove-me, vê se tem algum caminho mau e me leve para o caminho bom, para o caminho eterno. Gente, isso é sério. Nós precisamos uma vida santificada, gente. Isso faz parte do temor a Deus. E você vai ver, a recompensa é de Deus. Ela é maravilhosa. Quando você faz isso para a glória dEle. Não para você falar como eu sou bom, não, porque nós temos falhas, mas se você se empenha, Deus vê o teu coração, fala, eu me afasto do mal, eu quero fazer o bem. Sabe que no dia que você aceitou Jesus, você foi santificado. Aquela santificação a gente chama de santificação imediata, porque você é salvo. Mas existe uma santificação que Deus quer em nossas vidas, que ela é um processo, cada dia. E quando Deus te revela alguma coisa, e Deus está te revelando alguma coisa agora, afasta-te desse caminho, procura Deus, confie nele. Você vai aguentar sem esse problema, sem essa dificuldade, sem esse caminho que você acha que você não consegue se libertar dele. Seja um vício, seja alguma coisa que incomoda, entregue isso para Deus. Confia nele, não seja pessimista, eu não consigo. Confia no Senhor, aparta-te do mal, faz o bem, busque a paz e segue-a. E sabe, hoje nós temos a ajuda do Espírito Santo. E Ele nos ajuda. Fica na presença dEle. Isso é temer a Deus. Vencendo o pessimismo, temendo a Deus. Quarto ponto. Vencendo o pessimismo pela justificação. Porque ele fala aqui nos versículos seguintes algumas coisas. O justo vai ter aquilo. O justo vai receber isso. Quem é justo? Eu não sou. Eu posso falar, mas eu sou. Em Jesus eu sou justo. Em Jesus você é justificado. Então, ninguém é justo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas você é justificado por Deus em Jesus. Vamos ver um texto que fala disso, que é muito importante a gente saber esse texto. É o texto de Romanos 3. É muito importante para nós. Lá diz, a partir do versículo 21, Romanos 3, 21, vai aparecer ali. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé
em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção ou salvação que há em Cristo Jesus. Experimentamos isso em nossas vidas? Aleluia! É a melhor vitória que nós temos. Você é justificado, você é justo, você tem os direitos daqui que está escrito na palavra de Deus. Então eu queria que você fosse justificado hoje. E para isso, nós temos que fazer uma coisa assim. É crer e entregar a nossa vida, confiar em Deus, entregar nossas vidas a Ele. Amém? Então, se você não tomou esse caminho ainda, entregue sua vida a Jesus. Creia que Ele morreu e levou seus pecados na cruz. Creia nisso e você será justificado. Os olhos do Senhor, versículo 15 agora. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos. Deus está vendo você hoje aqui. Se você tomou um passo de fé, de crer em Jesus, aquilo que Ele fez, Deus está vendo você. Ele está vendo os seus problemas, Ele está olhando não só você por fora, Ele está vendo como você está por dentro. Ele te vê. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Você já gritou para o Senhor? Já gritou isso? Senhor, me ajuda! Ele quer ouvir. E Ele ouve se você grita ao Senhor. Tem pessoas que só lembram de Deus na hora da dificuldade. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas eu só estou avisando, né? Para você ensinar. Porque em Isaías 59:2 diz o quê? Que as iniquidades fazem separação entre mim e Deus. E os nossos pecados tampam sua face, né? Para que não vos ouça ou não vos veja. Então, não encubra a face de Deus com pecados. Mantenha-se santo, santifique-se. E peça perdão para Jesus que te santifica. Se você cair em algum problema, Jesus, Ele te levanta de novo. E não demore, corra para Jesus, peça perdão e pergunte e peça para Ele que você cresça nele, que você não caia mais nesse problema. Amém, gente? Vamos crescendo, porque Deus quer, como nós estamos falando esses dias, Deus quer fazer coisas novas no nosso meio, e nós precisamos nos preparar para isso. Você crê? Eu creio que Deus tem coisas novas para nós, e coisas novas maravilhosas. Glória a Deus. E esses 40 dias, gente, não é só assim, vamos seguir, é estratégia que Deus deu também para o pastor, é Deus querendo agir em nossas vidas. Então leve isso a sério. Isso é temer a Deus também. Então leve a sério esse propósito. Leia aquela meditação cada dia e queira modificar. Fala, Senhor, eu quero ser justificado, eu quero estar na Tua presença, eu quero vencer o pessimismo, eu quero vencer toda a parte negativa da minha vida, sendo justificado. Esse é um outro ponto. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. E o versículo 17, ele diz, os justos, e aí aparece de novo a palavra justos, clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Amém? De todas. Amém? Nós passamos por muitas dificuldades, mas Deus, Ele venceu todas elas. Jesus venceu tudo.
Não temais, eu venci o mundo, ele fala. No mundo tereis aflições. Não quer dizer que a gente está isento de sofrimento, mas ele nos pega pela mão e nos passa pela dificuldade. Tome posse dessa palavra. E o último ponto, ele diz, vencendo o pessimismo, crendo nas promessas de Deus. Creia, tome posse dessas promessas. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Ele vê como você está. Se você é justo, se você tem Jesus, se você é filho de Deus, que só podemos ser filhos de Deus, conforme João 1,12, que diz, tereis poder, todos os que o receberam, Jesus, tem o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. 19 diz, muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas elas. Tome posse dessa palavra. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra, não de algumas, de todas. Mas confie no Senhor, não tem mais, nem menos. Confie no Senhor, Ele te leva para frente. Glória a Deus. Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Literalmente, ele está falando aqui de Jesus, que não foi quebrado na cruz, não quebraram as pernas dele. Mas aqui para você é o seguinte: você não será atingido no seu ser, a tua estrutura não será abalada. Então, a estrutura, os ossos são a nossa estrutura. Então, essa tua estrutura ninguém vai quebrar, porque Deus está sobre todos os problemas e Ele vai te segurar em suas mãos. Ele está aí. Ele protege toda a sua estrutura. Você não vai ser esmagado, você não vai ser destruído, porque você pode passar por dificuldades, mas confie, olhe, não para as circunstâncias, mas olhe para Deus, e Ele te faz passar. Você toma posse dessa palavra de hoje? Toma posse da palavra do Senhor. O Senhor resgata a alma, versículo 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Seja servo de Deus, e nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Glória a Deus. Qual é o contrário de pessimismo? É otimismo? Eu falaria não, eu falaria hoje aqui, é ter fé, é ter confiança, é ter paz, é ter alegria e ter esperança. Com isso, eu venço o pessimismo, expressando louvor a Deus, buscando a presença de Deus, temendo a Deus, sendo justificado e crer e tomar posse das promessas de Deus. Vamos levantar. Glória a Deus, aleluia. Você toma posse dessa palavra de hoje? Toma posse em nome de Jesus. Fala, Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Senhor, nós tomamos posse dessa tua palavra, Senhor. Nós queremos receber, ó Senhor, essa vitória em ti, Senhor. Vitória sobre o pessimismo, vitória sobre o negativismo, Senhor. Ó Deus, que possamos nos alegrar em Ti, que possamos expressar o nosso louvor a Ti no nosso dia a dia. Ó Senhor, que possamos buscar a Tua presença, que nada atrapalhe nossa presença contigo, Senhor. Que possamos temer a Ti, Senhor, com santificação, Te levando a sério, Senhor. Ó Deus, pela justificação que nós temos em Ti, ó Deus, nós podemos, Senhor, vencer todos os problemas, Senhor, porque nós somos filhos Teus. E cremos nas promessas fiéis que são Tuas, porque Tu és um Deus fiel. Ó Senhor, aleluia. Cremos na Tua palavra, Senhor. E ó Deus, faça-nos crescer nessa palavra, Senhor, para trazermos, Senhor, esperança para esse mundo. Em nome de Jesus. Receba do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.